Bom dia, igreja, irmãos, amigos. Vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje. Estamos no 8º dia da nossa quarentena espiritual. Hoje é dia 29 de março de 2020. Vamos cultuar o nosso Deus, iniciando e invocando a presença dele entre nós através do Espírito Santo, nos orientando na leitura e meditação do texto bíblico. Pai, nós rogamos pela orientação do Senhor sobre as nossas vidas, através do Teu Espírito, para a compreensão que vamos fazer do Teu livro santo, a fim de que possamos nos apropriar das mensagens que serão transmitidas a nós e assim a nossa vida estar revigorada, renovada, satisfeita no Senhor. Nós rogamos as Tuas bênçãos nesse momento de culto que vamos prestar ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado, então, desde ontem, o livro do profeta Abacuque, que tem alguma semelhança ao momento que nós estamos vivendo. Um sinal foi dado àquela época, um sinal também tem sido nos dado hoje. E esse sinal de hoje revela que o juízo de Deus vai ser feito. Estamos no princípio das dores, mas é um sinal que os evangelhos mostram que a volta de Deus é verdadeira. Ele virá. Naqueles dias de Abacuque, o sinal foi o levantamento de um povo chamado de caldeus ou os babilônios, para que aquele povo de Deus, habitando em Judá, principalmente em Jerusalém, a capital, refletisse sobre a sua fé, sobre o modo de vida que estavam vivendo, sobre o arrependimento que deveriam ter das suas obras más, mas também para lembrá-los da dependência que eles deveriam ter no Senhor, porque eram frágeis, como nós vimos, e também com isso que eles se humilhassem e não vivessem em soberba, achando que fossem um grande povo, e só eram porque Deus era o Senhor deles e os guiava sempre. Então, sabendo disso, estamos olhando para um texto pré-exílico, onde de forma iminente está se levantando um exército muito forte que vai se tornar um império, está prestes a invadir Judá, e esse povo precisa refletir. Abacuque então passa a orar a Deus, no capítulo 1, versículo 7, mas também no capítulo 2, como nós vamos ver aqui. Na verdade, capítulo 1, versículo 12 e capítulo 2 também, no primeiro versículo, Abacuque começa a orar, a interceder a Deus, revelando com essa oração a sua dependência, revelando com isso que ele era frágil, se sentia frágil e se humilhando também na presença do Senhor. E principalmente no versículo 1 do capítulo 2, 3 atitudes são tomadas por Abacuque diante desse perigo, da chegada dos babilônios, permitido pelo Senhor, por Deus, que causaria grande tribulação. 3 atitudes são tomadas por Abacuque e que nós também, são ações que nós também, na nossa época, no nosso tempo, devemos tomar. Enquanto nós observamos o que Deus faz, o movimento de Deus para os seus propósitos eternos, para a sua soberana vontade, nós precisamos tomar algumas atitudes. Quais seriam elas? Capítulo 2, versículo 1, uma parte da oração de Abacuque, que ele diz o que ele irá fazer. E serve para nós pensarmos também em agir dessa forma. Diz assim, Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Letícia vai ler para nós. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso. Só o versículo 1. Amanhã nós vamos tratar dos outros versículos aqui, do 2 ao 5. Mas por que só o versículo 1? Porque o versículo 2 para frente o Senhor já responde. O Senhor me respondeu, diz o texto,
mas esse primeiro versículo é a parte cabível ao profeta Abacuque. O que ele vai fazer? Quais as ações? Facilmente nós vemos aí 3 ações, né? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, primeira ação. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E a terceira, vigiarei. 3 coisas ele vai fazer esperando a resposta de Deus. Esperando qual é a vontade de Deus diante da situação que eles estavam enfrentando. Assim como nós, né? Estamos enfrentando uma situação diferenciada, que serve também para outras situações. O que nós devemos fazer? Quais atitudes tomar enquanto esperamos a resposta de Deus às nossas vidas? Então, primeiro, pôr-me-ei na torre de vigia. Estar na torre de vigia significa ou significava, né, aguardar atentamente, guarda essa palavra, atentamente, o que estava por vir, para poder então avisar as pessoas. Por que eu digo isso? Porque quem ficava na torre de vigia era um guarda diferenciado, que principalmente Isaías chama de atalaia. Então o atalaia era um guarda diferente que subia à torre, o lugar mais alto, onde ele conseguia contemplar, ver tudo o que estava acontecendo, e ele passava mais de um dia, às vezes, quando preciso, para olhar todas as coisas e alertar, voltar para avisar todo o povo desse iminente perigo que estava chegando próximo à cidade. Isaías 21, versículo 8, diz que o atalaia ele ficava continuamente, várias noites, para poder observar tudo e avisar ao povo aquilo que poderia causar algum problema. Grandes profetas de Deus, de certa forma, foram atalaias nas suas épocas. Moisés, por exemplo, Elias, eles não subiram numa torre de vigia, mas subiram em algo parecido, o monte, subiram no monte para conversar com Deus. Moisés, por exemplo, subia no monte para conversar com Deus e passava dias lá, né, esperando a resposta de Deus para voltar e avisar o povo. Até que uma vez ele demorou-se um pouco, né? O povo achou, melhor dizendo, que ele demorou um pouco e fez um bezerro de ouro para cultuar. Depois Moisés desceu para avisar ao povo o que Deus tinha falado a ele. Então, esse atalaia ele ficava alguns dias, atentamente, continuamente, para depois avisar do perigo. Pensa nas nossas vidas, porque assim deve estar o nosso coração, a nossa alma nesses dias, observando atentamente para avisar primeiro ao nosso coração, que muitas vezes quer resposta também, precisa ser avisado. Primeiro avisar a nós mesmos e depois às pessoas que procuram respostas nesses dias difíceis sobre a vontade de Deus quanto a esse propósito. As pessoas querem saber e perguntam para nós que conhecemos a Bíblia as respostas para esses sinais. Então nós precisamos estar atentos para avisá-las. Isso é estar na torre de vigia. Estar plenamente atento, subir no lugar mais alto para ouvir a voz de Deus, atentamente saber da vontade dele sobre essas questões e avisar. Nós podemos avisar sobre outras questões, mas nesses tempos, por exemplo, aproveitar a situação para avisar que Jesus está voltando. A pregação do Evangelho está aí. As epidemias são provas disso. Mas primeiro nós precisamos avisar o nosso coração. Quem sabe nós precisamos saber de coisas que pensamos, já sabemos, mas precisam ser renovadas em nós. O aviso: suba na torre de vigia, acalme o teu coração enquanto você observa e busca compreender a vontade de Deus, para depois avisar a si mesmo, aos seus familiares e às pessoas que perguntam sobre a razão da esperança que há em nós. Em segundo lugar, diz o profeta que ele se colocaria sobre a fortaleza, né? E
fortaleza aqui, ou estar sobre uma fortaleza, não é subir exatamente sobre um castelo, né? Ou sobre um quartel-general, uma fortaleza nesse sentido. Tá? Fortaleza aqui faz referência a cidades que haviam sido edificadas sobre um solo rochoso, para que nos dias da guerra, nos dias de tribulação, de combate, elas não se ruírem, não se desabarem, não serem destruídas tão facilmente, porque elas estavam fundamentadas sobre um solo rochoso, sólido, duro, rígido. Por isso, Jerusalém, por exemplo, foi construída sobre o solo rochoso da cadeia do Sião, do Monte Sião. Então era difícil invadir Jerusalém, porque ela estava edificada sobre uma rocha muito dura, não era fácil transpor. Né? Então, colocar-se sobre a fortaleza é colocar-se sobre a rocha, colocar-se sobre uma base, um fundamento sólido. E muitas pessoas nós temos percebido nesses dias, e em outras circunstâncias também, têm se apavorado, têm se desesperado, porque os seus pés não estão firmados em Cristo, que é a rocha. Então, em qualquer momento, situação mais difícil, elas se desesperam, entram em pânico, mas nós não. Nós, diante de qualquer epidemia, qualquer outra situação, nós que temos os pés sobre a rocha, estamos firmados, então nós não seremos derrubados, não cairemos com tanta facilidade. Permaneceremos firmes, não cairemos, nem escorregaremos na nossa fé. É tempo de fortalecer a nossa confiança no Senhor. Então, por-me-ei na torre de vigia, vou no lugar mais alto, vou me encontrar com Deus. Em oração nós podemos fazer isso, para sabermos da vontade de Deus. Então, vou me colocar na torre de vigia e também, então, eu tenho que avisar ao meu coração e aos demais que essa é a vontade de Deus. Dentro da sua permissividade, Ele quer ser adorado e glorificado ainda assim. Segundo, vou me colocar sobre a fortaleza, meus pés sobre a rocha, para que eu não fique balançando, para que eu não esteja trêmulo, mas firmado, para que os meus pés não se escorreguem, mas estejam fixados na rocha, que nós sabemos que é Cristo. E por último, terceiro, diz ainda o versículo 1 do capítulo 2, vigiarei. E essa expressão vigiar aqui no texto é esperar. Eu vou vigiar, vou esperar. E esperar em silêncio, ou seja, sem murmurar, sem reclamar, sem desconfiar. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Vou estar vigiando para que o meu coração, a minha alma não venha a duvidar, não venha a murmurar, blasfemar ou reclamar. E eu tenho que esperar, quem sabe, alguns dias na torre de vigia. Lembra que o atalaia às vezes permanecia mais de uma noite. Basta você ler lá Isaías 21, especialmente o versículo 8 vai dizer isso. Jeremias, por exemplo, no capítulo 42, versículo 7, diz lá que ele esperou por respostas de oração por 10 dias. Podemos esperar até mais. Seja como for, continuaremos em vigilância, zelando do nosso coração, ou seja, esperando em silêncio, não de boca fechada meramente, mas não abrindo a boca para murmurar, para reclamar, para blasfemar contra as vontades de Deus, mas para glorificar, para exaltar, para declarar que a nossa fé está realmente mantida no Senhor. Pense que Abacuque ia fazer isso, ou iria fazer isso, diante da iminente vinda de um exército da Babilônia que se tornaria um império naquele momento da história. Nós nem estamos passando por uma situação tão terrível assim, mas somos convidados também a subir à torre de vigia, a colocar os nossos pés sobre a fortaleza e continuar vigiando. Amém? Amanhã nós vamos ver a resposta de Deus.
a essas colocações de Abacuque. E vamos ver de forma linda, bonita, como Deus fala que vai agir através de suscitar aquele exército. Nós vamos pensar como Deus vai agir permitindo essa epidemia também. E outras tantas tribulações que eu, você, nós passamos. Que Deus nos abençoe e que essas ações ativas da nossa parte sejam feitas, para que então a nossa fé esteja guardada no Senhor. Como diz Abacuque, que ele iria se colocar sobre uma fortaleza, em terreno sólido para não cair, há um cântico que diz isso, né? O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor estão como que a cidade no monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Permaneça firme. Não é hora de desanimar, nem é hora de revelar cansaço, tristeza. É hora de permanecer firme se nós confiamos no nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. O que nós fazemos? Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá sem a rocha, não dá sem Jesus, não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, para ser feliz, sem Jesus não dá. Ó Deus, agradecemos o período que podemos ter de devoção ao Senhor. Somos trazidos pelo Teu Espírito à Tua presença para refletirmos, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre como temos manifestado, revelado a fé que o Senhor mesmo implantou nos nossos corações. E aprendemos, ó Deus, com o profeta Abacuque, que nos dias que parecem vir perigos sobre nós, tribulações, angústias, há um dever nosso, visto que somos tomados pelo Teu Espírito, temos mente renovada, de subirmos até a torre de vigia, buscarmos o Senhor nos lugares mais altos, em oração, e perceber a vontade, o movimento do Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, e compreendendo, avisarmos as pessoas. Aprendemos também, ó Deus, a colocarmos os nossos pés sobre a fortaleza, sobre a rocha, sobre terreno rígido, que não nos permite escorregar, cair. E a nossa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a edificar a nossa casa sobre a rocha, para não entrarmos em depressão, em angústia profunda, em desespero nos dias terríveis. O Senhor nos ensinou também a continuar vigiando, ó Deus, ou seja, esperando no Senhor em silêncio,
cale-se diante dele toda a terra. Que nós possamos, como cantamos, dobrar os joelhos e compreender, ó Deus, aguardar, compreendendo os teus propósitos eternos sobre as nossas vidas. Nos ajude a vigiar, ó Deus, cuidar do nosso coração para nós não murmurarmos, não reclamarmos, não blasfemarmos diante daquilo que o Senhor tem proposto a nós, mas ainda assim glorificarmos e exaltarmos o teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.